aqueles irmãos que mais negligenciam os momentos de estudo e de culto, são justamente aqueles irmãos que entram em mais tribulação, em mais aflição. E aí você diz, é Deus castigando. Não, essas aflições e essas tribulações que esses irmãos estão sofrendo é por conta de não terem fortalecido as suas convicções. Graça e paz, pastor. Tudo bem? Tudo bem, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso poder receber, ter a honra de poder falar com o pastor Adalberto, conhecer um pouco do pastor, falar um pouco da gente. Amém. Eu sou obreiro, viu, irmãos? Amém, graças a Deus. Amém. Gostaríamos de começar com um trecho do livro aqui que é até do Luiz Ricardo, né, que se chama O Ide com Você, né, do autor, como botou? Norman Lewis, é um pastor americano, né? Ele trabalha na área de missões também. Esse livro é um livro que eu li há um tempo atrás já, né? Estava estudando também em Bragança Paulista. Amém. Então, esse livro ele fala sobre a importância da evangelização, né? A questão de ir, de pregar o evangelho a toda criatura, para conhecer o Cristo Jesus, o nosso Salvador. E para iniciar assim a nossa entrevista, quero começar com um trecho desse livro, né? O Ide é com Você, onde ele diz que a palavra de Cristo, quando anunciada, ela tem corações para ser encontrados e precisa do pregador, né? Para ir até essas pessoas, para levar a palavra do Evangelho, né? E ele fala assim, essa frase dele que chama a atenção, quão bom é estar comprometido com Cristo e a sua causa, para levar o Evangelho ao mundo inteiro. Então, tudo aquilo que foi encontrado pela graça do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, e tem ardendo no coração o desejo de pregar a palavra de Deus, esse é um com Cristo e deseja que novas pessoas sejam encontradas por esse Evangelho da graça. É isso mesmo. Amém. Então, é um desafio para todos nós, né, pastor? Quando nós falamos do Evangelho. Não só no campo distante, mas onde nós estejamos, quer no trabalho, na escola, somos embaixadores de Cristo. Amém. É verdade. Eu vou pedir para o senhor, por gentileza, se apresentar, falar como foi o seu início, tá bom? Tá bom, tá certo. O meu nome é Adalberto Macena de Lima Júnior. Eu sou obreiro, né, pela Presbiteriana Conservadora, pela Missões, pelo Departamento Missionário. E o meu início no ministério, assim, de evangelizar e de... Antes mesmo de eu ser chamado, né, para ser obreiro, eu já sentia muito essa vontade de passar o evangelho para as pessoas, de cuidar do rebanho do Senhor. Né? Quando eu fui chamado, aí só confirmou aquilo que eu sentia muito. Eu tinha muita vontade de cuidar do rebanho do Senhor Jesus Cristo, mas não passava de desejo, sabe? Eu fazia muito avulso assim, porque eu até pensava assim, que para você ser um obreiro, não é que é dos cargos assim, o mais possível para uma pessoa leiga, para ser obreiro, precisava ter pelo menos assim, o ensino médio completo, sabe? E eu não tinha, na época, nem o fundamental completo. Eu desisti cedo dos estudos, sabe? Aí eu passei a maior parte, assim, da minha vida estudando o Evangelho, estudando as teologias sistemáticas, não é, das doutrinas que nós conhecemos, as reformadas, e tudo que eu posso dizer assim, que tudo que eu aprendi veio da própria palavra. Eu aprendi assim de uma forma mais segura, lendo a Bíblia,
eu aprendi a interpretar textos lendo a Bíblia, então aprendi a me comunicar melhor lendo a Bíblia, e tudo que eu tenho hoje, eu devo justamente à dedicação que Deus colocou em ler a Bíblia, sabe? Agora, no sentido dos estudos seculares, eu já não tinha mais interesse. Eu pensava assim, que a minha idade já não dava mais. Sempre tem uma desculpa, não é? Ah, não, porque a minha idade não dá mais para isso, não, para ir para a escola, já sou casado, já tenho filha, então eu não quero isso daí, não. Eu tenho que trabalhar, sustentar a família, então tinha essas desculpas, mas referente ao estudo das doutrinas, referente ao estudo do evangelho, aí eu me dedicava com toda força, com todo o empenho, irmãos. E passei a trabalhar e realizar trabalhos naturalmente, indo de casa em casa, pregando para os amigos, pessoas que pediam, e eu ia, visitava. Com o passar do tempo, o obreiro, na época, que hoje ele é pastor, reverendo Jaziel, na época aqui em Caruaru, ele era um obreiro. Ele tinha saído da IPB e tinha vindo para a conservadora, e foi ordenado obreiro aqui em Caruaru. Só que ele ficou muito sobrecarregado, e aí o pastor Jurandir veio aqui, viu as dificuldades, e ele disse, vocês precisam se levantar e ajudar Jaziel. E ele deu esse aval para a gente ajudar, e foi quando expandiu mais para mim, naturalmente, novamente, a pregação e a evangelização. Eu comecei a pregar no púlpito, comecei a dar assistência aos irmãos e tudo, e aí eu fui crescendo gradativamente. Foi quando surgiu o ponto de pregação de Agrestina. E aí Jaziel ia para lá, nós acompanhávamos ele para dar um apoio, dar um reforço, só que ele já tinha o trabalho de Caruaru. E com o passar do tempo, o trabalho foi ganhando corpo, e uma senhora do Carmo, né, a gente chama de irmã do Carmo, junto com as filhas dela, era quem pediam muito esses estudos na casa dela. Só que, por ela ser de igreja pentecostal, o pastor e os irmãos começaram a perseguir elas. E agora elas não queriam mais, elas nem queriam deixar a igreja delas e nem queriam abandonar as doutrinas da graça que elas estavam conhecendo. E foi quando elas receberam praticamente o ultimato de ou você para de chamar eles para ter estudo, ou não dá para ficar aqui na igreja. Basicamente isso. Aí foi quando elas disseram, não, a gente prefere os estudos. E aí a gente viu que precisava solidificar o trabalho de uma forma mais consistente lá. E aí foi quando Jaziel me encaminhou e disse, Júnior, tu quer ficar cuidando desse trabalho aí? E eu comecei cuidando do trabalho, e eu dormia lá, porque às vezes não tinha carro para voltar à noite, então eu ia, eles arranjaram, alugaram uma casinha lá para a gente fazer os trabalhos. E aí eu dormia nessa casinha, de manhã eu voltava, e fui fazendo esse trabalho, né, naturalmente. Na época, o reverendo Sebastião Arruda estava sendo superintendente do departamento missionário. E quando ele viu, aí ele me perguntou, né? Ele disse, olha, você quer ser obreiro em Agrestina, morar lá e cuidar da congregação lá? Eu tive um choque, sabe? Que eu pensei que não era possível. E aí eu digo, e é possível? Ele disse, com certeza. Aí eu disse, eu quero, e me empolguei, fiquei muito feliz, sabe? Só que depois que caiu a ficha, pronto, aí eu comecei a tremer, comecei a ficar nervoso e chorei baixo. Meu Deus, porque eu aceitei o que foi que eu fiz, será que eu vou dar conta, será que eu vou conseguir? Aquelas angústias no coração, e aí alguns irmãos deram muita força, e fui lá, passei alguns anos trabalhando lá, e o trabalho foi ganhando corpo e se solidificando. Na época, a gente iniciou o trabalho na cidade de Agrestina, como congregação, aí eu chamei um irmão que já me ajudava lá, sabe? Porque eu não quis fazer o trabalho sozinho lá, e eu chamei um irmão que ele era membro da igreja de Caruaru. Eu disse, olha, Júlio Júnior, inclusive ele é pastor hoje também, sabe? Ele
ficou na época me auxiliando, aí entrou para a diretoria, eu era o obreiro, e construiu uma diretoria que era só ele e uma irmã que tinha lá. E aí a gente foi fazendo o trabalho lá, e o trabalho foi ganhando força, né? E foi quando o reverendo Sebastião Arruda pediu para que eu fosse cuidar do trabalho lá. E aí eu chamei Júnior, eu digo, ó, Júnior, quer morar comigo lá? Porque ele morava em outra cidade. Em Caruaru ele já dormia na minha casa, porque não tinha como voltar para a cidade dele. Aí eu disse, ó, eu estou indo para Agrestino, se você quiser acompanhar. Ele quis, e aí o trabalho foi desenvolvendo, irmãos. O pastor, vou pedir desculpa. Vou pedir para o Luiz fazer uma oração para a gente iniciar, tá bom? Amém, amém. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai celestial, graças te damos, ó Pai, pelo teu infinito amor, pela tua obra redentora na cruz do Calvário. O Senhor nos resgatou, nos trouxe, ó Deus, das trevas para a tua maravilhosa luz, ó Pai. Amém. Colocou no nosso coração a tua palavra santificadora e restauradora, ó Pai. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem agido através do Espírito Santo, tem conduzido o teu povo na face da terra, Pai. Amém. Pelos méritos do Cristo Jesus, Senhor. Nós Amém. Te louvamos, Pai, especialmente esta noite, que nós podemos, ó Deus, ter uma conversa santa, ó Deus, abençoadora, através, ó Deus, do nosso irmão, o pastor Adalberto, o obreiro, ó Deus, na tua seara. Que o Senhor continue o capacitando, guiando, dando, ó Deus, força e sabedoria no Espírito Santo, Pai. Amém. Para fazer a tua obra, para a honra e glória do teu santo e bendito nome, Pai. Te Amém. Pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito guie a nossa conversa, essa entrevista, e que sirva, ó Pai, para despertar os nossos corações e ter amor, ó Deus, pela evangelização, pelas missões, ó Pai, para buscar aqueles corações, ó Deus, que ainda não foram alcançados pela tua santa e bendita palavra. Pai. Amém. Deus, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que o Senhor possa nos capacitar a cada dia, Pai, Amém. Para atender o Evangelho e a tua santa e bendita lei. Amém. O Senhor fique com a família do nosso pastor, o Senhor esteja abençoando, ó Pai, a vida dele, a obra das mãos dele, ó Pai, e da sua família. Amém. O Senhor cubra de graça e de poder, Pai. Oramos no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém. 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 Quero compartilhar uma porção aqui da palavra, rapidamente, pois não. Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Nós falamos, né, muito que o fim está próximo, e cada vez se aproximamos mais da vinda do Rei da Glória. É verdade. Então o evangelho está sendo pregado. E Deus tem usado pessoas como o pastor para pregar o evangelho. Amém. E à medida que esse evangelho, que o testemunho da graça, ele se dá, a vinda do Senhor se torna cada vez mais próxima, e nós, como crentes, sentimos isso. Que a seara está pronta para ser colhida, né? E Deus vem buscar os seus, né? Aqueles que atenderam o Santo Evangelho. E quando diz que o Evangelho será pregado, e Deus tem levantado o seu povo, um instrumento da sua palavra para pregar o Evangelho. E hoje nós queremos ouvir, através da vida do pastor, como esse Evangelho tem sido expandido e pregado aí na região de Pernambuco, no Agreste. E a primeira pergunta, na verdade, eu quero pedir que o senhor conte um pouco da história, né? Mas o senhor já contou, né? Mas se o senhor quiser mais complementar alguma coisa. E qual a situação atual do campo de Agrestina? Sim, a questão do trabalho atual lá, nós estamos com um número de membros comungantes, de 29 membros comungantes, e tem a faixa de uns 12 congregados, sabe? De 12 a mais pessoas que visitam constante a igreja, sabe? Que já abraçaram a igreja
só faltam confirmar com o batismo. E de membros menores, membros não comungantes, nós temos 9, que são as crianças, os filhos desses irmãos que já são membros. Aí a situação atual lá é essa de que, aos poucos, porque o trabalho reformado, conservador, ele é mais cuidadoso, não é? Não é aquela coisa de chegar na igreja, já levanta a mão e a partir de hoje você vai ser membro da igreja, não é aquela coisa, né? Não é um cultivo, né? É um cultivo do coração, né? Avulso, é. Isso. Então, o trabalho lá, ele vem crescendo agora que de uma forma lenta, porém consistente, porque Sim. os primeiro se alimentam bastante e aí adquirem convicções. Por dessas convicções, eles começam a expressar o desejo de se batizarem. Inclusive, teve uma irmã, teve um batismo, né, esse final de mês, no final de mês de agosto, que é o aniversário da nossa congregação lá. Aí teve um batismo e uma confirmação, né, que foi a minha filha, que está com 12 anos, e ela expressou vontade de se tornar ministrante, e aí ela professou a fé, e outra irmã se batizou lá. Então, isso vai mostrando que Deus tem chamado, né, o seu rebanho, suas ovelhas, de lá de Agrestina. Amém, pastor. Pastor, uma segunda pergunta aqui, até da irmã Cristina. Ela pergunta aqui, como foi o seu chamado para a missão? O pastor já explicou um pouquinho, né? Foi. Mas tem algo assim, que chamou a atenção do pastor, que despertou o interesse, algo que diria crucial, né? O seu chamado para a missão. É interessante isso, irmão, porque você percebe que é algo que não é ensinado, não é? Apesar de que você precisa do ensino. Primeiro, você é incomodado, não é? Como quem diz assim, olha, eu não estou me sentindo realizado, falta algo, falta algo. É quando você começa a perceber que talvez você tenha esse chamado para você fazer missões, para você evangelizar, para você cuidar das ovelhas. Então, você começa, como eu falei no começo, não é, naturalmente, indo, prega para um, e essa pessoa já pede para você voltar, e daí você já cria aquele vínculo, só que você não se satisfaz, você quer levar para outro, e para outro, e para outro. E com o decorrer, você vai manifestando justamente aquela sua vocação, aquilo que você de fato você quer realizar. E aí o Espírito vai confirmando com outras pessoas, não é? Você, digamos, as pessoas começam a dizer, mas você fala tão bem do Evangelho, não é? Você é uma pessoa tão atenciosa, você é isso, você é aquilo. Não que traga glória para a pessoa, sabe? Mas que você começa a refletir nisso e a dizer, meu Deus, tem coisas que as pessoas olham em mim que nem eu estou enxergando. E você vai fazendo naturalmente, só que as pessoas sentem aquele impacto, as pessoas sentem aquele diferencial. Aí é quando elas começam a falar para você e você começa a despertar e dizer, será mesmo, né, que eu fui chamado para isso? Será que eu tenho essa vocação? Aí é onde entra o estudo. Aí é onde entra você dizer, peraí, se eu tenho, eu quero fazer da forma correta, não pela emoção simplesmente, não porque diz, o outro diz, mas porque Deus quer que seja feito. Então, como é que se faz? Aí você procura cursos que sejam cursos válidos, não é, para te instruir como implantar a igreja, como revitalizar a igreja, como evangelizar, e você vai, junto com a tua vocação, adquirindo conhecimento e conseguindo expandir cada vez mais. E Deus sempre vai confirmando, né, com a sua graça. Pastor, a Cristina fez 2 perguntas aqui, e certo. A primeira é, há quantos anos o senhor trabalha com missões? Eu trabalho como obreiro há 16 anos. Agora que eu faço esse trabalho bem antes, como eu falei para vocês, sabem?
acredito que mais de 20 anos fazendo essa obra de pregar, de levar o evangelho, de cuidar de um, cuidar de outro. Agora, confirmado como obreiro, é cerca de 16 anos que eu venho cuidando da congregação de Agrestina. E a segunda pergunta é, este é o primeiro campo que o senhor trabalhou? Sim, foi minha primeira experiência e foi de fato emocionante, sabe? Porque foi numa fase muito difícil que eu estava vivendo em Caruaru, com algumas acusações, algumas perseguições, até de muitos irmãos, sabe, de fé, que não estavam entendendo a forma, né, o desenvolver do meu trabalho. E aí eu fui ficando triste, fui ficando abatido, e pensei que tinha chegado a hora de eu parar, de visitar, de fazer o trabalho. E foi justamente nesse momento que chegou a proposta para ser obreiro em Agrestina. E eu acredito que esse grito, sabe, de eu quero sim, quando foi sugerido, eu digo, se é possível, eu quero. Aí peguei de vez, eu digo, vou poder agora continuar, não é a forma que eu vinha fazendo, visitando, pregando, instruindo, vai ser bom para mim isso daí. Aí foi quando depois veio o outro confrontamento pessoal, né, de dizer, sim, disse que você tem capacidade de levar à frente sozinho, entre aspas, né, que tinham pessoas ajudando, sozinho, levar à frente como se fosse o responsável. Quem disse que você tem essa capacidade? Aí eu fui gerando aquele medo em mim, aquela insegurança, e eu chorei muito, orei muito, mas irmãos da fé também vieram, me auxiliaram, e eu resolvi, né, já tinha dito que ia, e resolvi ir, me mudei para lá, e o começo foi difícil, como todo começo geralmente é difícil, né? Mas depois você vai os frutos e vai se animando, e Deus vai mostrando que não é a tua capacidade. Quanto mais você acha que é capaz, menos capaz você está. Né? E quanto mais você se sente capaz, mais capaz você está. E foi justamente isso que Deus provou para mim, que não era a minha capacidade, que de fato eu não, de fato eu era aquilo que eu pensava, um incapaz, mas que ele que estava à frente, abrindo as trincheiras, levando aquele trabalho. E aí eu fui vendo o agir de Deus e fui adquirindo mais segurança, mais confiança. Amém. Aí, tem mais uma pergunta aqui, a pessoa não se identificou, mas, assim, a pergunta, existe algum trabalho com crianças? Sim, existe um trabalho muito lindo com crianças que é feito por essa irmã que iniciou o trabalho lá do Carmo, alugou um ponto, aí a igreja depois começou a pagar esse aluguel, e a igreja manda também os doces, os salgados, aquelas coisas, sabe, que depois da aulinha eles têm os momentos dele, de confraternização, mas acredito que é mais de 50 a 60 crianças que ela Nossa, cuida que legal. com esse trabalho. Um trabalho muito lindo, um trabalho onde tem gerado muitos frutos. Agora que, na verdade, esse trabalho de Agrestina, ele é muito curioso. Porque quando nós iniciamos lá, o trabalho era só com crianças. Tinha algumas mulheres e o resto crianças. Então, era, digamos, 3 mulheres, uma mãe e 2 filhas, e umas 40 a 50 crianças. O trabalho começou assim. Inclusive, algumas pessoas chegaram até a dizer que, olha, Júnior vai cuidar desse trabalho lá, mas esse trabalho já está mostrando que ele não tem resultado, porque aonde já se viu uma igreja onde só se tem mulher e criança, sabe? Foi uma frase infeliz e preconceituosa. Mas é interessante porque parece que Deus gosta justamente de mostrar que ele é quem faz a obra.
O trabalho prosperou de uma forma linda e maravilhosa com as crianças, com as mulheres. E foi cada vez mais se expandindo e crescendo, e adultos foram chegando, outros adultos chegando, e foram vendo o trabalho, e foram ficando, foram se solidificando. E aí fica cada vez mais claro, através do agir de Deus lá em Agrestina, o texto onde o apóstolo Paulo diz que Deus gosta de pegar aquelas coisas fracas para confundir as fortes, não é? Isso mesmo. Muito bonito, assim, o início do trabalho em Agrestina, e depois, quando a gente não teve mais, porque eu fazia o trabalho, assim, de passar nas casas dos pais e trazia as crianças para a igreja. Era muita criança, né, de 30, 40, às vezes 50 crianças, vinham atrás de mim, e a gente tinha que atravessar uma pista. E eu ficava com muito medo. Inventamos até um curralzinho de ovelhas, sabe? Onde era uma grade comprida, aonde eu segurava numa parte, outro irmão segurava em outra, e 4 irmãos segurando e aquele monte de crianças no meio. E a gente atravessava pistas para elas não se soltarem, não saírem. Foi ficando inviável, e aí a gente parou, não teve como estar no trabalho, e foi quando essa irmã, que você percebe a vocação dela, foi chamada e começou a dirigir esse trabalho, e ela, de vez em quando, recebe um apoio de um, de outro, mas ela comprou a briga e muitas vezes está sozinha lá e ensina 40, 50 crianças, e as crianças, uma hora ou outra, saem, né, daquele ritmo ali, mas respeitam muito ela. Então, o trabalho é realizado, sim, e é cuidado por essa irmã do Carmo. Entendi. Uma outra pergunta aqui, quem fez foi a nossa irmã Marina. Não sei se você conhece ela pessoalmente ou não, né? A Marina. E aqui da nossa igreja também. Ela falou assim, você continua com o trabalho com os quilombolas? Acho que ela sabia que você já trabalhou com isso, você continua? Sim, eu a levei, né, nesse trabalho dos quilombolas, e ela ficou encantada, como todas as pessoas que vão ficam encantados também. Infelizmente, eu tive que parar, né, por algumas dificuldades, algumas limitações que passaram a me impedir de continuar o trabalho lá. No entanto, eu continuo mantendo contato com alguns quilombolas, sabe? Me comunico com eles, eles perguntam coisas a mim, eu pergunto coisas a eles, então a gente mantém esse contato, e os meus planos é voltar a fazer esse trabalho lá nos quilombolas. Foi interessante esse trabalho, né, nos quilombolas, porque eu recebi um convite por uma pessoa que estava precisando de um professor de religião. E aí, alguém que me conhecia disse, tu não quer não? Eu disse, vou na hora. Aí fui e comecei a dar aula de religião para lá, para eles. Só que o pessoal lá, que estava responsável por esse trabalho, resolveu chamar outros para fazer o trabalho, e eu fui impedido de voltar para lá. Porque eu já tinha criado o vínculo e eu já tinha evangelizado eles, e eu queria dar continuidade. Como eu sou contramestre de capoeira, eu pensei o seguinte, eu vou para lá evangelizar eles, mas eu preciso ter algo para entrar lá, senão é aquela coisa, o que é que ele vem fazer aqui, sabe? Então é restrito a estes lugares. Aí eu digo, bem, como tem tudo a ver, quilombo, capoeira, e eu sou contramestre de capoeira, eu vou chegar lá com essa proposta de que vou ensinar os meninos, tipo, comecei ensinando os movimentos e foram gostando. Aí o que eu fazia? Eu dizia, olha, um bom capoeirista, ele não é somente bom de perna, bom de jogo, de luta, não. Um bom capoeirista, ele é bom de mente também. Vocês têm que exercitar a mente, têm que educar a mente de vocês. Vamos sentar aqui. Aí pegava a Bíblia e começava. Aí, eles, sabe? E eles ficavam animados e fazia pergunta, e eu ia passando estudo para eles, inclusive outros irmãos conseguiram ter acesso a eles
através desse trabalho, eu levava irmãos para visitá-los, conhecê-los, e criou-se um vínculo muito bom lá. É tanto que uma das líderes sempre, Júnior, olha, quando você puder, apareça por aqui e tudo. Eu digo, vou, a gente vai chegar por aí. Mas criou-se esse vínculo de confiança, e eu acredito que Deus usou como instrumento de acessibilidade Sim. a capoeira, sabe? Essa arte marcial. Aí muitas pessoas, mas é coisa de candomblé. Não é, não tem nada a ver. Não é? O candomblé é uma coisa, veio da África, veio dos negros também, mas a capoeira é outra coisa, que veio como instrumento de defesa. Eles não tinham armas para se defenderem, e muitas vezes, quando eles escapavam, eles tinham que ter alguma forma de se defender. Então, eles criaram essa luta aqui no Brasil. Foram negros, africanos, que criaram a luta aqui no Brasil. Por isso que a capoeira é chamada de uma arte marcial afro-brasileira, porque ela foi criada aqui no Brasil. E foi uma porta de acesso, não só para eles, como para alguns grupos, aonde eu chegava e era reconhecido como contramestre de capoeira, e eles me davam a palavra, diziam, olha, o contramestre vai falar alguma coisa aí. E aí eu aproveitava para apresentar Jesus Cristo, para mostrar o evangelho, né? E as pessoas nunca me ridicularizaram, nem pediram para que eu fizesse alguma coisa que eles acreditam. Eu fazia a minha parte e eles faziam a deles. Eu fico muito feliz porque, assim, eu tenho um trabalho também na Serra, em uma serra, onde uma família inteira hoje conhece o Evangelho da Graça, através desse contato que eu tive com eles. Tem pessoas do Quilombola, né, jovens que se converteram, inclusive um já se casou e sempre manda texto para mim, mensagens bíblicas para mim. Então, aquilo que um dia eu ensinei para eles, eles estão repassando para mim. Tem outro também que se converteu, inclusive ele já participa de uma igreja, ele já está aprendendo para pregar, então você vai vendo que teve frutos. E acesso para que eu chegasse neles foi a arte. Então, essa pergunta 5 diz como que foi a implantação do campo aí, né? Se havia um trabalho existente ou se foi necessário construir do zero, né? Isso. Aqui foi construído do zero, em Agrestina foi construído do zero, né? Precisou de perseverança, precisou de amor, de doutrina. Os crentes, eles não conseguem se imaginar hoje em outra igreja, né? Eles amam a doutrina, mas tudo isso foi iniciado do zero. E como foi iniciado em Agrestina esse trabalho? Assim, para que as pessoas começassem a chegar. Lá em Agrestina, tem um problema muito sério que os jovens, eles começam a entrar para a vida das drogas, do álcool, muito cedo, sabe? E isso preocupava a gente. E o que foi que nós pensamos lá? De fazer uma escolinha, como se fosse uma escolinha de futebol, onde, na verdade, a gente ia mais brincar, sabe? E aí a gente levava uma bola, ia para um campinho que tinha lá e começava a chamar os jovens, e começava a jogar, e se descontrair, se divertir, e foi se aproximando desses jovens, e aí nós começamos a pregar o evangelho para esses jovens. Depois que a gente conheceu, o que é que a gente fazia? Eu convidava eles para irem na minha casa, né, e ensinava eles a mexerem no computador, porque nenhum deles tinha um computador, era uma novidade na época. E aos poucos eles iam conhecendo, e eu ia passando a doutrina, e eles se fortalecendo nessa questão. Mas o trabalho foi do zero, e foi basicamente dessa forma. Primeiro a gente se aproximava deles, não diretamente com o evangelho, apesar de sempre estar falando do evangelho, mas a gente levava algo que mostrava como que nós fôssemos, que nós somos iguais a eles, né? Nós gostamos do que eles gostam, nós nos divertimos com o que eles se divertem, mas com aquilo que é sadio. Então, a gente usava, eu lembro muito da forma que Jesus Cristo se aproximou da mulher samaritana. Jesus Cristo já chegou dando lá aquele ensino, aquela doutrina, não é? Jesus Cristo chegou se fazendo, se mostrando
tão igual a ela que se colocou abaixo dela, como que dependente dela. E ele disse, olha, me dá água. Como me dá água? Não é se o Senhor dos céus e da terra, que criou a água e tudo mais, vai pedir água para um mortal. Mas aí ele pede água para ela. Inicia-se um diálogo. Ela diz, como tu sendo judeu pede água para mim? Aí ele começa a se apresentar. E eu acredito que o que precisa em nós é isso. Chegar nessas pessoas, não como que sendo superiores a ela, porque nós não somos, não é? O evangelho é que é superior a todos nós. Mas chegar nessas pessoas dizendo, eita, tu gosta disso, ainda que você não goste de alguma coisa, você se especializar naquilo, estudar sobre aquilo, para quando chegar nessa pessoa, conversar sobre aquilo com aquela pessoa, essa pessoa já se abre para você. E aí já apresenta o evangelho. Foi do zero, sim, a implantação do campo, e tudo com estratégia bíblica, sim, e principalmente com a graça de Deus, irmãos. Aí vou fazer uma sétima pergunta, tá? A Tá sétima pergunta o irmão Ian, ele é membro da mocidade aqui da Presbiteriana Conservadora do Riacho Grande. Ele fala assim, qual foi o maior desafio, impacto ao chegar na cidade e ao realizar um primeiro trabalho? Teve uma experiência que não tem como esquecer dela, e foi bem constrangedor. Quando o trabalho estava começando a se fortalecer, e a gente fez muito esse trabalho de visitar as pessoas em casa e dar estudo a elas na casa delas. Elas vinham para a igreja. E eu lembro que, no início, a gente passava numa casa e dava um estudo, e depois saía. Como é uma cidade pequena, é uma cidade onde o povo se conhece. E lá tinha não sei se ele era obreiro na época, hoje ele é pastor pentecostal. Se aquietou, está mais tranquilo. Mas na época, o que era que ele fazia? A gente entrava em uma casa a convite de alguém, e aí a gente instruía essa pessoa, pregava o evangelho, falava para ela e saía. Pouco tempo depois da gente sair, essa pessoa entrava na casa e começava a desfazer tudo aquilo que a gente estava falando. E ainda caluniando, aquela coisa de pentecostal, né? Dizendo, eles não creem no Espírito Santo, porque você não acredita a dom de língua, essas coisas, sabe? Aí ele dizia, eles blasfemam contra o Espírito Santo, eles não creem no Espírito Santo. E isso a gente, inocente, sem saber o que estava acontecendo, de repente a família, não, ele não vem mais não, e tudo. Meu Deus, o que está acontecendo? Aí foi que uma senhora que gostava muito do trabalho que a gente fazia, recebeu quando a gente saiu. Essa pessoa chegou na casa dela, quando começou a difamar. Aí essa senhora disse, tenha vergonha na cara, os meninos pregando o evangelho e você fazendo calúnia, levantando calúnia, e deu uma lição moral nele, mas ele continuou fazendo. Só que depois essa mulher, quando a gente foi lá, ela disse, olha, aconteceu assim, assim, assim. Eu disse, então é isso que está acontecendo, né? Aí foi necessário eu ir no trabalho dessa pessoa, esperar que ela estivesse sozinha, quando não tinha ninguém, nenhum cliente, né, que ele trabalhava em um local. Aí eu sentei com ele e disse, olha, eu sei do que está acontecendo, e aí a gente teve um breve confronto, entrou em questão doutrinária, não, mas vocês é assim, assim, e aí foi um debate doutrinário e um alerta para ele também, não é? Onde eu disse, olha, pare de fazer isso, aonde eu prego eu não toco nem no nome da sua igreja, eu não cito você de forma alguma, então você faça o seu trabalho e deixa a gente fazer o nosso. Não, e daí eu sei que depois dessa conversa esfriou, parou, e aí a gente conseguiu fazer o trabalho mais sossegado. Essa foi a dificuldade, né, que a gente enfrentou lá. E tem bastante, essa linhagem aí pentecostal, então. Muito. O mais forte lá é o catolicismo e o pentecostalismo. A única igreja conservadora reformada que existe lá somos nós. Bom, pastor, uma próxima pergunta aqui, a pergunta 8, né? Falando um pouco aqui, sua experiência com o campo missionário,
contribuiu para o seu crescimento espiritual? É óbvio que contribuiu, né, como o pastor já falou, né? Mas de que maneira assim o pastor destacaria, né, esse teu crescimento espiritual em contato com o profissional? Logo de início, meus irmãos, logo de início, foi impactante e revigorou muito a minha fé, porque quando eu cheguei lá, como eu falei para os irmãos, eu cheguei lá sob tensão muito forte, né, inquietações, aonde eu não sabia se ia dar conta ou não, aonde eu já estava vindo de alguns problemas anteriores na cidade. E aí, quando eu chego lá, eu vejo as crianças correndo para mim, tem o Júnior, o senhor vai ficar com a gente agora, e abraça e tudo. Pronto, para mim aquilo dali, eu tive que segurar para não chorar, né? Mas aquilo dali, como se Deus dissesse, olha, você vai estar, enquanto você estiver desejoso e disposto a cuidar das minhas ovelhas, você vai ser confortado e vai ser abraçado e vai ser acolhido. Isso foi a mais forte das emoções, né? E outra coisa que o trabalho em Agrestina contribuiu muito para mim, que é uma coisa que eu vou falar assim, que eu não gosto. Eu preferia não falar, meus irmãos, porque fica parecendo que você está querendo se gabar, se exaltar, sabe? Contar vantagem. Mas eu preciso contar porque eu sei que essa experiência pode fazer a diferença em outros jovens e até adultos que estejam ouvindo. Então, independente de como vão julgar o que eu vou dizer, eu prefiro dizer, porque pode ser que surta algum efeito positivo. Veja, eu fui fazer um curso, já estava como obreiro em Agrestine, eu fui fazer um curso em Minas Gerais, em Patrocínio, pela IPB, de implantação de igreja e revitalização de igreja. E lá eu tive uma série de palestras a respeito do fracasso, né? A importância do fracasso na nossa vida. O quão o fracasso te torna uma pessoa mais espiritual, mais humilde, sabe? Muitas vantagens do fracasso, inclusive que o fracasso não deve servir para fazer com que você desista daquilo que você quer. Pelo contrário. Ensina muito, né? O fracasso serve para moldar a tua perseverança, para lapidar a tua resistência, a tua insistência. E o que foi que eu fiz? Eu digo, eu vou levar esse estudo para Caruaru, para Agrestina. Peguei esse estudo e coloquei muita coisa que eu fui aprendendo na Bíblia que batia com o que eu tinha visto lá, sabe? Só que aconteceu algo interessante. Enquanto eu estava dando o estudo, eu percebi que Deus, ele me confrontou de uma forma muito dura. Eu cheguei num momento que eu estava dizendo, olha, quem você pensa que é? Para você se entregar ao fracasso, para você se render ao fracasso e para você estagnar, para você não crescer e não avançar. Quem você pensa que é? Jesus Cristo te chamou para crescer em graça e em conhecimento, tanto dele como de todas as coisas. Inclusive, ele até repreendeu o doutor da lei, Nicodemos, nessa questão, né? Ele disse, olha, eu estou falando de conhecimentos naturais e você não está me entendendo? Imagina se eu começar a falar de coisas espirituais. Então, eu comecei a perceber que eu estava pecando, estava em falta com o Senhor, que eu não tinha o primeiro grau, eu não tinha o segundo grau. E o que foi que eu disse? Eu disse, meu Deus, me perdoe, e a partir de hoje eu vou buscar meios de concluir os meus estudos. Aí concluí o primeiro e o segundo grau. Fiquei feliz, mas senti uma cobrança ainda, como que diz assim, não é até aí que eu quero que você avance mais. E o que foi que eu fiz? Aí eu entrei para uma faculdade de educação física, só que depois de alguns anos estudando nessa faculdade, o juiz mandou fechar, porque ela era ilegal. E aí bateu uma frustração em mim, eu digo, meu Deus do céu,
acho que eu não nasci para isso, não. Quer saber, eu vou me dedicar somente às coisas lá da igreja mesmo. Mas depois veio novamente essa cobrança em mim, de que o fracasso não serve para fazer a gente parar, mas para fazer a gente se reinventar, para fazer a gente, né, avançar. E eu digo, quer saber, eu vou entrar em outra. Aí fiz outro vestibular, entrei em outra faculdade e comecei do zero. E isso, olhe, que antes, quando eu, antes de entrar para o Ministério de Obreiro, eu já olhava para mim e dizia, já sou velho para isso. E depois de mais velhinho ainda, eu resolvo fazer tudo isso, né? E aí eu entrei para essa outra faculdade e consegui, pela graça de Deus, concluir. Só que é interessante que na metade do curso eu descobri o, algumas coisas a respeito da psicologia. E eu disse, meu Deus do céu, eu quero fazer psicologia. Achei muito interessante e disse, eu vou fazer a faculdade de psicologia. Quando eu fiz o vestibular, que passei e tudo, aí eu digo, pronto, o que é que eu faço agora? Eu tranco a de educação física e faço a de psicologia, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu digo, quer saber, eu vou tentar as duas. E aí fui cursando as duas num tempo só. Aí eu saía de uma, corria para outra, era aquela agonia. Consegui terminar de educação física e estou no final do curso de psicologia. E, nesse período, quando eu terminei a de educação física, pouco tempo depois, eu fiz uma pós-graduação de psicologia educacional, escolar e educacional. Então, observe que essa história de você dizer que eu sou velho e que eu não tenho tempo, porque eu tenho família, porque eu tenho que trabalhar, isso são desculpas para fazer com que a gente regrida. E a importância maior, meus irmãos, nessa questão de que, olha, porque a pergunta é, o que foi que a Agrestina contribuiu para você nesse sentido? Abriu meus olhos em muitas coisas. E a partir daí, veja, eu pude levar Jesus Cristo para dentro de uma sala de aula de psicologia com mais de 100 alunos, porque sempre que o professor dizia, vem apresentar um trabalho aqui, eu arranjava um jeito de colocar lá do que a palavra de Deus diz, sabe? Os professores ateus, militantes, que vinham lá humilhar e querer ridicularizar o cristianismo, e muitos crentes lá ficavam todos angustiados e tudo, aí eu tinha a oportunidade de confrontá-los e de mostrar que eles não estavam apresentando a forma correta, não é? E que não era desse jeito que o evangelho se apresentava, mas dessa outra forma, inclusive que eles não conheciam. Então, isso eu vejo como ricas oportunidades que eu só tive depois que eu busquei conhecer. Aí, como professor de educação física, eu tenho acesso a centenas de alunos, aonde eu levo o evangelho para esses alunos. Então, observe, através, porque conhecimento secular, eu quero só conhecimento espiritual. Não é bem assim. O conhecimento secular aproxima você de pessoas que antes você não tinha acesso. Eu não tinha acesso a mais de 600 alunos, e hoje eu tenho. Eu não tinha acesso a muitas pessoas em uma faculdade que não têm conhecimento do evangelho, e hoje eu tenho. Então, observe que tudo que a gente buscar fazer, a gente tem como alcançar mais pessoas. E isso eu devo à congregação de Agrestina, que foi aonde Deus usou para abrir meus olhos para essas coisas, irmãos. O obreiro Adalberto tem nos deixado muito felizes com as experiências contadas. Amém. Amém. E eu tenho uma pergunta que eu fiz, né? E eu falo assim, qual é o maior desafio já enfrentado neste campo missionário, né? O senhor já até comentou já, né? E atualmente, qual considera ser o desafio? O maior desafio que eu atualmente enfrento em Agrestina, meus irmãos, são os ataques sofridos pelos membros, não só os membros, como também até as pessoas da cidade. Em todos os lugares existe esse desafio. Qual é o desafio? São os desafios onde nós percebemos que as pessoas elas estão sendo atacadas
Sim. Psicologicamente, teologicamente, filosoficamente, com informações muito diversificadas. As pessoas, os jovens, os adultos, eles têm acesso a uma gama de informações. Eles recebem ataques das mídias, das TVs, redes sociais, eles recebem ataque na escola, nas faculdades, eles recebem ataques dos amigos, dos familiares. Então, o que você, na igreja, tenta construir em Cristo para os membros, eles saindo dali vão ser atacados para que tudo aquilo seja destruído. E nós só não dizemos que estamos em desvantagem porque nós temos a Cristo, que faz a obra, né? Ele que começou a obra e ele que vai terminar. Nós dizemos, a vantagem é nossa, nós estamos na vantagem. Mas se você for ver em relação ao tempo, nós estamos na desvantagem. Porque esses membros passam poucas horas conosco, em cultos, em estudos, em visitas, são pouquíssimas horas conosco durante a semana. Só que no mundo, eles têm muito mais horas de ataques contra aquilo que você tentou construir, não é? Além de ausência nos trabalhos. Porque, veja, você tem 3 trabalhos ou 4 na semana. Se um irmãozinho resolver faltar a semana toda, tem coisas que ele precisava ouvir, porque eu até digo assim aos irmãos da igreja, olha, vocês podem visitar outras igrejas, vocês podem faltar uma vez ou outra, eu só quero que vocês tenham consciência de uma coisa. Veja bem, quando nós trazemos uma mensagem para cá, ela é diferenciada de todas as outras. Por quê, meus irmãos? O pastor de vocês aí conhece as demandas de vocês, conhecem o que vocês sofrem, o que vocês passam. Então, as mensagens são direcionadas às tentações e aos sofrimentos que os irmãos em particular sofrem. Já em Agrestina é outra realidade. A pregação do pastor, dos irmãos, serve para a nossa? Serve para todo lugar. A nossa serve para os irmãos. Mas existem coisas específicas que são direcionadas. É tanto que o Senhor Jesus Cristo, quando escreveu para as igrejas, ele diz, carta à igreja de Éfeso. Aí diz algumas informações. Estas não são iguais à de Esmirna. A de Esmirna tem outras gamas de informações. Então, o que eu digo para os irmãos é isso. Meus irmãos, não faltem. Meus irmãos, assistam os cultos. Estejam presentes, porque vocês estão fortalecendo para que quando vocês saiam, aquilo que vocês receberam, direcionado especificamente para vocês, que não deixa de servir para todo mundo, mas para vocês, vai fortalecer vocês na hora da tentação. E eu tenho percebido isso, que aqueles irmãos que mais faltam, aqueles irmãos que mais negligenciam os momentos de estudo e de culto, são justamente aqueles irmãos que entram em mais tribulação, em mais aflição. E aí você diz, é Deus castigando? Não é assim. Essas aflições e essas tribulações que esses irmãos estão sofrendo é por conta de não terem fortalecido as suas convicções. Talvez aquele outro irmão do lado esteja sofrendo igual ou pior que ele, só que está inabalável. Por quê? Porque está sempre constante ali. Só que aquele que falta demais, muito menos desestrutura ele. Aí dá mais trabalho, e aí você vai ter que dar assistência a ele, já deixa de dar assistência a outro. Então, isso daí, para mim, é o maior desafio que nós, como líderes, enfrentamos, que é o de fazer com que o povo entenda a importância do culto, a importância dos estudos, a importância de se fortalecer na doutrina. Porque, infelizmente, e hoje em dia, se um jovem vai para a faculdade, sai de lá todo perturbado do juízo. Porque o professor disse isso e confundiu a minha fé, e ele tem razão, não tem razão nada. Não tem razão as escrituras. Nós, por ignorância, é que muitas vezes não percebemos a ignorância daquele professor.
Se você é estruturado na fé em Cristo, não tem nada. E eu acho que esse é o maior desafio, porque são muitos ataques, não é, que são sofridos. Falando dessas dificuldades aí, evidentemente que nós estamos na pandemia, e quando nós falamos da pandemia, também afligiu as nossas igrejas, né? Questão de participação, irmãos que não têm a mesma frequência participando, né? Até o desejo de vir até a igreja, parece que o pastor tem que puxar para vir, voltar, retornar às atividades normais pré-pandemia, né? Falando de dificuldade, aqui o nosso irmão Rafael, ele fala assim, qual a maior dificuldade que você está enfrentando nesse período de pandemia, né? Qual seria a melhor forma de ajudar? Veja, irmãos, o início foi muito mais difícil. Nós chegamos a fechar a igreja 2 semanas. No máximo, não lembro, mas no máximo 15. Não, 2 semanas, no máximo 3, uns 15 dias, não lembro. Mas eu percebi que os irmãos estavam ficando muito aflitos. Não todos, mas alguns. E eles escreviam para mim, ligavam para mim, diziam, Júnior, pelo amor de Deus, eu estou precisando dos cultos, eu sinto falta dos cultos, eu queria estar no culto. E existia essa angústia muito grande. E eu ficava pensando, eu dizia, meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Porque a gente fazia os cultos online, e eu ligava para os irmãos e conversava com eles, mas parece que para alguns não é suficiente. E a gente tem que entender essas demandas, não é? Existem aqueles que têm medo de ficar com o vírus, existem aqueles que têm medo de enlouquecer, não é? De terem problemas psicológicos. E o que foi que a gente pensou? Disse, não, esses irmãos que querem participar dos cultos não vão ficar sem os cultos. Procurei saber quais eram as determinações estaduais aqui em Pernambuco para reunião de igreja. E a determinação era a seguinte, não pode ter mais de 10 pessoas. Com o pregador, ser 9. E aí eu disse, vai ser uma solução. Porque, de outra forma, eu acredito que nós íamos até praticar uma desobediência civil. Porque eu não ia deixar que membros sucumbissem psicologicamente, adquirindo uma depressão e depois até coisas piores, porque eu não podia estar lá. Mas aí Deus foi tão bom que abriu essa possibilidade de 10 pessoas por culto. Então, o que foi que eu fiz? Eu digo, olha, pessoal, durante a semana, digam para cá, coloquem aqui no grupo quem vai querer participar do culto. Quando tinha 20 pessoas querendo participar, a gente fazia 2 cultos de 40 minutos, que era o tempo também determinado pela lei estadual. O culto tem que ter 40 minutos, máscara, álcool em gel e 10 pessoas no máximo. Então, a gente fazia 2 cultos. Quando terminava um culto, esses irmãos iam embora, os outros 10 chegavam, aí eu pregava novamente para eles. Quando tinha 30 irmãos, a gente fazia 30 cultos. 40 irmãos, 4 cultos. 50 irmãos, a gente fazia 5 cultos. Foi cansativo, mas foi gratificante, porque nós vimos a resposta no rosto dos irmãos, no ânimo dos irmãos. Esses irmãos já estavam mais firmes, mais revigorados. E agora, como a igreja não tem muitos membros, digamos, vai 50 pessoas no máximo, aí lá está podendo todo mundo hoje participar do culto. Porque o espaço lá é um pouco grande, não tão grande quanto as igrejas que os irmãos têm por aí, mas comporta. E aí a gente distancia as cadeiras por famílias, não é? Ó, tal família fica juntinho ali, separado das outras famílias, todo mundo separado e com seus cuidados, né, de proteção. E deu resposta. A gente viu que os irmãos estavam mais tranquilos. Só que existem aqueles irmãos que acabam não indo e gostam dessa nova situação, né, de não precisar ir para a igreja, para o trabalho, para canto nenhum mais, e acabam se contaminando
culturalmente e mentalmente com essa ociosidade e acabam perdendo o gosto de ir para a igreja. Então, é outra dificuldade que eu acredito que nós vamos ter que enfrentar para revitalizar nestes irmãos o desejo de voltar para a igreja. Uma das coisas que a gente tem feito, irmãos, é eu gravar, né? Primeiro tem online o culto, só que eu deixo gravado a pregação, e aí eu tenho um canal no YouTube, onde eu posto os vídeos e encaminho para os irmãos, e os irmãos que não foram escutam a pregação, escutam os estudos. Não é a mesma coisa, mas pelo menos eles estão sendo advertidos naquilo que realmente eles estão sofrendo. A pandemia, eu creio que os pastores trabalharam muito mais, né? Se desdobraram Isso. muito mais para atender os irmãos, né? Principalmente psicologicamente, viu? Muita pressão, muita incerteza, né? Muita vontade de sair visitando os irmãos e chegar junto mais para não agir de forma irresponsável e acabar trazendo prejuízos para aquele irmão, você se retrai, mas aí já tem aquele outro que diz, se o senhor não vier aqui, eu não sei o que vai acontecer e tá, e você já nem saber se pega, se não pega, o irmão está precisando profundamente, então eu vou. Então existe essa luta aí, né? Esse É verdade. Qual a sua visão do departamento missionário e quais mudanças poderiam ser feitas para melhorar os trabalhos que já são feitos e os que ainda serão iniciados? Irmãos, isso é muito delicado, porque demanda responsabilidade de todos. Todos os irmãos conservadores, todos, desde os membros comungantes aos membros não comungantes. O ID do Senhor Jesus Cristo é para todos, mas nem todos podem ir literalmente, mas podem ir através de mim. Então, um senhor de 90 anos não tem como ir por aí afora. Então, o ID dele é orando pelos que foram, contribuindo, se puder, financeiramente, passando para essas pessoas mensagens de apoio, de força, de ânimo, porque muitas vezes uma palavra surte muito efeito, não é? Então, assim, que a forma que eu vejo o departamento missionário hoje é uma forma de um trabalho, tem muita gente ajudando, graças a Deus, mas que é de um trabalho onde ficam poucos na linha de frente, combatendo, e o seu comando fica sem condições de dar o apoio necessário, o apoio suficiente. E o que é que acontece com isso? Angustia-se aquele que está à frente do departamento missionário e sua diretoria, porque pensa, meu Deus, eu tenho responsabilidade com todos esses obreiros e eu tenho os recursos suficientes para atender a todos. Então, é uma angústia para aqueles que estão no comando e é uma angústia para aqueles que estão na linha de frente de batalha. Sim. Quando, na verdade, até uma criança pode fazer o ID do Senhor. Sim. Se o papai ensinar, meu filho, sempre ore pela missão, sempre ore pelos missionários, ofereça a Deus orações aonde essas pessoas sejam assistidas. A oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Então, eu acredito, sim, que na minha visão do departamento missionário, é que o departamento, ele precisa que nós saiamos, que a gente desça ao poço, né, ao mais fundo. Só que o departamento missionário lançou uma corda e está tentando segurar essa corda, só que essa corda é pequena e eles não têm tanta força. É da forma que eu vejo. É como se existissem muitos pendurados na corda e poucos tentando segurar esses que estão pendurados. A qualquer momento, se não fosse Deus, arrebentaria e todos seriam dizimados no fundo do poço.
Mas ali esses poucos estão sangrando suas mãos para que não caiam os muitos que foram enviados. Se todos os irmãos, cada um nas suas possibilidades, dissessem o seguinte: eu vou contribuir com algo, eu não tenho condição de contribuir financeiramente, vou me dedicar à oração. Eu não tenho condição de contribuir financeiramente, mas vou estar sempre escolhendo um departamento para mandar uma mensagem, dizer que nós estamos orando, dizendo que eles não desistam, dizendo que sigam em frente. Então, isso seria como que uma grande multidão segurando a corda. E aí, os que estavam enviados ao fundo lá do poço para resgatar as almas perdidas estariam mais seguros, mais tranquilos, e aqueles que estavam no comando estariam com as mãos mais tranquilas para poder dar corda e puxar quando necessário. É uma das formas que eu vejo o departamento missionário como um departamento que precisa do socorro de todos. As igrejas precisam comprar essa briga, precisam ouvir as demandas, como os irmãos estão fazendo. Isso que os irmãos estão fazendo aqui, e que já fizeram com outros pastores, isso é segurar a corda e dizer: olha, reverendo Flávio e equipe, vocês não estão sós. Olha aqui, nós segurando as cordas com vocês, entendeu? Outros precisam seguir esse exemplo. Mas não só isso, sugerir também, porque Deus, ele muitas vezes quer mostrar o quanto nós somos dependentes. Então, o reverendo Flávio, ele não entende tudo de missões. E ele não é a cabeça pensante absoluta. Ele é um ser dependente. E muitas vezes, para que Deus mostre a ele isso, e a mim também, Deus dá ideias para a missão à irmã, ao senhor. E essas ideias podem ser compartilhadas com ele. Olha, pastor, olha, reverendo Flávio, eu tive tal ideia, eu vou sugerir, depois o senhor vê se encaixa aí. Porque muitas vezes Deus quer que a gente aprenda por um membro, não é? Por uma criança. Deus, ele está querendo sempre mostrar que nós somos dependentes e precisamos um dos outros. Muitas vezes a gente olha para o outro: nossa, reverendo Flávio, ele é, sim, ele é, pela graça de Deus, o que é, mas existem coisas nele que falta. E essas coisas Deus resolveu dar a vocês para que vocês enviassem para ele, como ideias, recursos, né, apoio, oração e outras coisas mais. E assim, o que eu acredito que poderia ter na missão, e que eu não sei, pode ser que tenha, mas não chegou ao meu conhecimento, seriam cursos que não só capacitasse os membros das igrejas, não era curso para os missionários, também seria, mas, digamos, a missão mandar um link e dizer: olha, em tal canal, a gente abriu um canal, são exemplos, né, que eu estou dando, que pode ser que não funcione, daí surjam outras ideias. Olha, temos um canal onde nós damos curso para despertar o dom dos membros e para ver se os membros se identificam com esse ou aquele dom. Não só o departamento missionário, como as próprias igrejas precisam fazer isso. Porque existem muitos talentos na igreja enterrados. Nem tanto porque o membro disse: eu vou enterrar, mas porque muitas vezes a liderança diz: tá bom do jeito que tá. Quando, na verdade, aquele talento precisa aflorar, precisa despertar. Mas eles, muitas vezes, precisam de ajuda. É responsabilidade de cada um encontrar o seu talento. Mas com ajuda, fica bem melhor. Então, acredito que a missão poderia oferecer cursos cursos vocacionais, né, onde mostrasse os dons, como você conhecer o seu dom, como você despertar para isso, as necessidades, passar as dificuldades dos campos, mostrar a riqueza que é você ganhar almas para Cristo. Então, essas coisas eu acredito que seriam válidas. E abrir espaços, né, para cada membro da Presbiteriana Conservadora também ter acesso. Não só um acesso de dizer assim: ó, eu estou acompanhando, mas de dizer, de ter um contato com pessoas específicas, de dizer: olha, se você tiver alguma dúvida,
ou alguma sugestão, chegue em tal canto e anuncie isso daí, porque nós vamos ver o que é que a gente pode fazer. Eu acredito que é uma coisa que falta, ou talvez não, já tenha e eu não chegou ao conhecimento, ou talvez nem precise, mas é o meu ver. Como cumprir o ID, então, na verdade, seria essa última pergunta, né, que eu, na verdade, teria elaborado aqui, até que eu fiz aqui no grupo da mocidade, de que forma os membros da igreja conservadora podem contribuir para cumprir o ID ordenado por Jesus Cristo atualmente. Só vou acrescentar aqui ao que eu falei algumas coisas. Olha, para cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo, além do que eu falei há pouco, a gente precisa orar muito. Tem um pastor puritano que ele disse o seguinte, ele disse, olha, se eu imaginasse que a minha oração pode mudar o coração de Deus, eu jamais teria coragem de orar. Porque a oração, ela jamais muda o coração de Deus. Ela muda as coisas. Ela muda o nosso coração e não de Deus. Amém por isso, porque senão estávamos perdidos. Imagina Deus fazendo o que a gente quer para o coração dele, hein? Mas observe, eu acredito que talvez a nossa denominação não despertou tanto para missões, porque ela não ora tanto por missões. A primeira coisa que eu acho que precisa é clamor, é oração. Porque através da oração você vai nutrir o seu coração com amor por missões. Quando Jesus Cristo diz assim, orai pelos que vos perseguem, é porque Jesus Cristo amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Observe, ame o seu inimigo, ore por ele que está te perseguindo. Por que Jesus Cristo diz isso? Porque Jesus Cristo sabe que o nosso coração jamais vai permitir que a gente ame o inimigo. O nosso coração está disposto a odiar até os nossos, imagina, os inimigos. Então, quando Jesus Cristo disse assim, orai pelos que vos perseguem, ele está deixando claro para nós que isso só será possível se a gente orar. Porque a oração muda o nosso coração. Quando a igreja se preocupar mais com missões, eu vou dizer para os irmãos o seguinte, tenho certeza que a igreja está orando mais por missão. Porque ela só vai se preocupar quando ela aprender a orar. Então, essa é a primeira coisa para atender ao ID do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa é estudar muito, meus irmãos, é estudar a palavra de Deus, buscar a grandeza de Deus e o que ele pede de cada um. Porque, infelizmente, a síndrome de Adão, ela ainda é real nas nossas vidas. O eu serei igual a Deus ainda parece querer despertar no nosso coração. E a gente não entende que Deus ordenou em sua palavra. Ide é uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. E ele é o nosso Senhor. Olha, Jesus Cristo confrontou também os seus apóstolos da seguinte maneira, porque não faziam tudo que ele mandava. E Jesus Cristo disse, olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Se vocês não fazem o que eu mando. O que Jesus Cristo estava querendo dizer com isso era, eu sou o Senhor, e se você me reconhece como tal, você vai atender a minha ordem. Então, eu acredito que para as missões nós devemos conhecer mais sobre o nosso Deus em sua palavra. Conhecendo mais sobre ele, nós vamos temê-lo mais e atendê-lo mais. E terceiro, é o que deve nos motivar, além dessas duas coisas, o que deve nos motivar não é o fato de ganharmos alma, de fazermos discípulo. Essa não é a nossa motivação, essa é a consequência de nosso ir. Mas a nossa motivação tem que ser o nosso amor a Cristo. O que foi que fez o apóstolo Paulo rodar o mundo e sofreu o que sofreu? Senão o constrangimento de que Cristo morreu por ele. Então, quando perceber
o que Cristo fez por nós. Agora, isso na essência, na profundidade, não absoluta, porque é impossível, mas o mínimo de compreensão do que foi que Cristo fez por nós, a gente vai, meus irmãos, a gente vai motivado pelo amor, pelo constrangimento de dizer assim, ele fez tudo isso por mim, ele entregou o filho dele, amado, para receber os meus imundos pecados sobre ele. Foi isso que ele fez por mim, para me salvar. Foi ele que enviou aquele irmãozinho que me evangelizou, porque ele estava preocupado com minha alma, e eu vou me omitir de atender a sua ordem, o ide, jamais. Então, movido pelo amor, você vai pregar. E quando ninguém te der ouvido, isso não vai te desanimar, nem te frustrar, porque você vai dizendo para si, eu estou aqui não para fazer ganhar almas, que isso é papel do Espírito Santo, eu estou aqui para ser aroma suave para Cristo, o bom perfume de Cristo. Se vai ser ganhando almas ou condenando almas com o evangelho, isso é com Deus. O que eu estou fazendo é ser bom perfume para Cristo, proclamando o evangelho, e certo que nele eu estou triunfando, apesar das aparências. Última pergunta. Referente a jovens, adolescentes, como tem sido o trabalho aí? Se nessa parte está sendo difícil, né, passando as dificuldades, trabalhar com jovens, né? Porque a gente sabe que trabalhar com jovens não é muito fácil, né? Tá sempre sendo atacado, tanto na faculdade, no trabalho, né? E como tem sido o trabalho com eles? Em Agrestina, como eu disse aos irmãos, tem uma dificuldade muito grande lá, que eles enveredam ainda praticamente crianças no álcool, nas drogas. É muito difícil lidar com essa situação. Inclusive, até alguns membros que se tornaram membros na sua juventude e eram atuantes e tudo, se afastaram por causa de bebida, por causa de mulher, dessas coisas, né? Existe uma luta muito grande, porque, como eu disse para os irmãos no começo, e a irmã falou também agora isso, eles sofrem ataques por todos os lados, e constantemente. Mas a única coisa que a gente pode fazer orando é orar, e é instruir, e é acompanhar esses jovens no que é possível. Porque às vezes chega uma hora que se torna inviável. Mas isso impede você de estar orando. Então, eu acredito que para cuidar desses jovens, o que a gente precisa é nutri-los com a palavra. É um problema sério porque muitos deles não sentem a importância da palavra de Deus. Olha, quando eu disse para um jovem que já foi de nossa igreja, de uma igreja conservadora de outra cidade, que ele hoje já é um homem casado, só que agora é um ateu, infelizmente, eu dei uma carona a ele, porque o pai dele é da igreja. E aí, ele comentando sobre faculdade e tudo, aí eu digo, eu estou fazendo, eu comecei, né, que eu estava iniciando, eu comecei o curso de psicologia. Ele disse, está doido? Não faça isso não. Você vai deixar a igreja. Foi por causa do curso da faculdade que eu percebi, minha mente abriu, que o cérebro caiu. Só faltou ele dizer isso, porque o que realmente acontece é isso. Os jovens pensam que o cérebro está abrindo, mas realmente está, para eles perderem o que é de mais importante, que está aqui na cabeça deles, o cérebro. Abre tanto, cai e eles esquecem tudo que aprenderam e o que é mais importante. Eu acredito que o único papel nosso é orar, acompanhar e instruir. Instruir com a sólida doutrina das Escrituras Sagradas. Eles precisam ouvir de nós os argumentos que são apresentados por esses ateus, militantes, professores de faculdade e de escola. Quando os nossos jovens chegarem lá, eles já devem estar conhecendo pelo menos boa parte do que vão ouvir lá.
Então, momentos com os jovens, onde você vai levantar os argumentos dos ateístas, dos gnosticistas, né? Argumentos aonde confunde a mente deles. E você dizer, olha, porque não faz sentido. Está vendo porque não faz sentido? Apresentar para eles alguns filmes, como, por exemplo, esse filme que já teve 2, não foi? Ou 3, Deus não está morto? Sim, Deus não está morto. Para eles irem tendo consciência de que, de fato, há uma pressão muito grande nesse ambiente e que eles precisam ter a sua postura. Dá exemplo de outras pessoas que entraram para a faculdade e não se corromperam e continuam crentes. Existem psicólogos pastores, existem psicólogos crentes, existem médicos crentes, existem advogados crentes. Por que os nossos jovens vão entrar para lá e sair ateu? Entrar crente e sair ateu. Por quê? Se tantos psicólogos, médicos, advogados, se existem tantos crentes e que passaram por essas faculdades, por que os nossos jovens seriam tão fracos a ponto de não terem consistências para entender essas questões, não é? E outra coisa também, é importante a gente deixar claro para eles que, mesmo no meio acadêmico, existem conhecimentos aonde se apresenta a teologia. Por exemplo, Santo Agostinho, o grande pregador e teólogo, ele nas faculdades, estudado e reconhecido não tanto quanto um teólogo, mas como um filósofo. Então, são armas que nós temos. Porque uma vez uma professora pediu para que eu apresentasse na frente para toda a turma um texto aonde o filósofo falava da impossibilidade de se conhecer a Deus. Porque Deus, ele transcende, ele não está ao alcance. Se existisse um Deus, você não poderia falar dele. O texto dizia isso. E eu digo, mas é muita moleza mesmo. Eu falar logo do... Aí o que foi que eu fiz? Eu disse, esse fulano disse isso, só que tem uma coisa, outro filósofo, do qual nós aqui na faculdade já estudamos, disse o seguinte, que o Deus que não se pode ser alcançado, ele, se pelo seu poder e pela sua capacidade de realizar aquilo que quer por ser Deus, querendo ele se fazer conhecido, então é possível conhecer. É impossível, de fato, conhecer esse Deus, que ele é infinito. Mas se esse Deus infinito, por seu poder, resolver se fazer conhecido, então é possível conhecer. Assim Agostinho apresentou a doutrina de Deus. E assim nós podemos crer. E ele se fez conhecido através do seu filho Jesus. E falei lá que Deus, aquele Deus que ninguém pode conhecer, que o filósofo estava falando, que ninguém pode conhecer, ele, em seu poder, se fez conhecido enviando o seu filho Jesus. Se vão crer ou não sei. De uma coisa é certa, a professora não podia me recriminar, porque eu ia dizer, eu estou apresentando um filósofo linha acadêmica. Não posso, não. Então, existem armas que nós podemos usar contra eles lá para defender e atacar, e existem também defesas, que é você sair para lá conhecendo boa parte das heresias, das besteiras que eles vão apresentar para você lá. Um professor que era coordenador da faculdade, ele chegou a dizer o seguinte para todos nós lá, que cada um ali tinha a obrigação de sair de lá com a mente completamente diferente de como entrou. Mas ele estava se referindo à nossa fé no cristianismo, a quem cria no cristianismo. E foi esse professor em que mais eu bati de frente com ele. E graças a Deus, Deus honrou todo momento que eu precisei contestar os ataques dele contra o cristianismo. E outra coisa, meu filho, se você levar Deus para a faculdade, você volta com ele de lá.
Volta. E mais Graças a fortalecida, Deus. né? Ô, pastor, mais uma outra pergunta. Pois não. Além de orar, o que a mocidade poderia ajudar aí nesse campo, com os jovens? A nossa mocidade. O que a mocidade poderia fazer, já para preparar esses jovens para a faculdade, que, na verdade, os jovens estão precisando ser preparados para a escola. Porque depois que o marxismo cultural ganhou força, né, o comunismo ganhou força aqui no nosso país, uma das táticas do comunismo é o seguinte, eles dizem, Lenin dizia o seguinte, olha, não vamos invadir quartéis, vamos conquistar escolas. Não vamos atacar tanques de guerra, vamos atacar ideias. E a ideia deles é entrar nas escolas e nas faculdades. Sim. Corromper tranquilamente. Olha, se tem uma coisa que o comunismo não faz, é esconder os seus intentos. Isso é bom, graças a Deus. E eles dizem claramente, se vocês pegarem os 10 mandamentos do comunismo, vocês vão se chocar. Porque um deles é perverter os jovens. A ideia do comunismo é perverter os jovens, porque são eles que serão os futuros profissionais. Então, o que a juventude poderia fazer era estudar o quão perverso é a ideologia marxista e fazer o seguinte, porque muitos jovens ainda têm aquela insegurança, não é, de passar uma informação, de estudar, de passar uma palestra, mas tem muito material de teólogos excepcionais que combatem o marxismo, que combatem o ateísmo, sabe, e que mostram argumentos perfeitos. Então, a juventude poderia fazer encontros. Uma vez por mês, um exemplo, nós vamos ter um encontro, o encontro do combate da fé, né? O texto lá de Judas, o nosso texto, não é? Da nossa denominação. Exorto a combater diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos, não é isso? Então, a exortação de Judas era para que nós combatêssemos. Um combate é uma guerra, meus irmãos. Nós precisamos ter ciência, consciência disso. Olha, se você quiser saber o que é uma guerra, assista um filme, porque se você for para ela, talvez você nem volte. E você vai ver que é horrível uma guerra. Não há piedade em guerra. E se estamos em guerra, o inimigo que quer é só uma coisa, destruir a nossa fé. Então, nós precisamos combater pela nossa fé. Esses jovens poderiam fazer encontros de fortalecimento da estrutura da fé, não é? E esses encontros poderiam tratar de assuntos como as argumentações ateístas contestadas pelos nossos teólogos, pelos nossos filósofos, para que eles fossem se fortalecendo nisso daí. Olha, os jovens, a juventude da igreja fazendo isso, convidando outros jovens, esses, quando saírem de lá, podem fazer outra mente de cativa, como o apóstolo Paulo diz, não é? Que a nossa missão é fazer cativo a mente das pessoas com o evangelho de Cristo. Então, seria uma possibilidade de ter encontros mensais ou quinzenais, ou como visse que fosse melhor, para tratar desse assunto específico. Ainda que eles não compreendessem tanto, mas quando estivessem na faculdade, iriam pensar, eu estou indo para reuniões que me prepara contra o ataque que esse professor está fazendo. Então, eu não sei defender, mas eu sei que ele está errado. E isso daí pode ajudar e fortalecer. Tem alguma coisa que o pastor queira falar mais? Pois bem, e o que eu quero deixar por último aqui é meu profundo agradecimento e apreço. Veja como são as coisas, né? A gente nunca tinha se visto. E a gente pensando como se a gente tivesse nascido do mesmo ventre, né? E de fato temos do mesmo ventre, o ventre da palavra, né? Fomos gerados pela palavra. Isso já nos torna muito próximos. Quero dizer que foi um prazer imenso conversar com os irmãos. Já fiquei muito curioso de conhecer o restante.
E um dia, se Deus permitir, eu chego aí também para conhecer os irmãos. O pastor é quem que o irmão falou e eu não... É o pastor Wilson. Ele é Wilson. irmão do pastor Eurípides. Ah, é, Wilson. Ah, mande um abraço. Eu conheço ele muito através de Eurípides, né? Que fala muito e tudo. Admiro muito o irmão, é um fãzão do irmão, e eu acho isso muito lindo, né? Lindo. Às vezes. Amém. Um abração para o pastor Wilson, um abração para a juventude, para a SAF, para a Reunião dos Homens, para todos os irmãos aí, mande um abração, diga que o meu abraço é daquele fraternal em Cristo Jesus e que eu desejo muito estar um dia com os irmãos aí, mas eu tenho certeza que se não for possível aqui nesta vida, a gente vai fazer uma festona lá na glória. Amém, graças a Deus, pastor. Para reencerrar, na verdade, esse momento maravilhoso que nós tivemos essa noite, gostaria de pedir o pastor nos levasse a Deus em oração, agradecendo por esse momento. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai amado, soberano, justo e bom. Senhor Deus, todos os teus feitos, tudo que o Senhor faz ao nosso redor, na nossa vida, são, Pai amado, frutos do teu amor. Muitas vezes nós estranhamos, nós queremos duvidar, mas a tua palavra sempre, Pai amado, sempre nos revigora e nos faz voltar à sensatez. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado para conosco. Quero te agradecer também, porque eu sei que foi o teu Espírito Santo que moveu o coração desta igreja, que moveu o coração destes amados irmãos, a que se preocupassem, a que fossem em busca de conhecer mais a fundo como vivem aqueles outros irmãos que eles ainda nem tinham visto. Obrigado, Senhor Deus, porque amor igual a esse nós não vemos no mundo, e nós sabemos que do mundo não vem. Nós sabemos que esse amor procede de ti, nós somos contaminados e contagiados com teu precioso amor, e isto é o que nos une, laços eternos, e te peço que o Senhor, por tua misericórdia, cuide desta igreja, faça com que ela avance, prospere espiritualmente, materialmente, e que nunca se corrompam, Pai. Vai ter a juventude desta igreja, Senhor, para que eles entendam, Pai, que um dia eles estarão velhos, que um dia eles serão adultos, que um dia estarão velhinhos, mas que eles possam olhar para trás e dizerem: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Nenhum dos ataques que foram investidos contra a minha fé prosperaram. Que eles possam estar sempre firmes, Pai amado, e mostrando para os seus outros colegas que eles têm muito mais a oferecer a eles do que os colegas têm a oferecer. Que o Senhor Deus mostre essa consciência de que Cristo precisa ser levado a todas as pessoas e que as missões, Pai amado, recebam do teu cuidado e do teu carinho. Abençoa o nosso superintendente, o reverendo Flávio, e todo o corpo da diretoria, Senhor. Abençoa também, Senhor Deus, todos os missionários que estão espalhados, não só da conservadora, mas de todo o mundo, Senhor. Aqueles que pregam o teu genuíno evangelho. Abençoa aqueles que estão segurando as cordas, Senhor, e que a gente sempre esteja seguro na tua palavra, na tua verdade. Te pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, um forte abraço. Abraço. Muito ser abraçado por todos nós aí. Amém. Foi um carinho imenso e enorme poder tê-lo conosco aqui. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Estaremos aí. Oh, que bênção. Vai conhecer minha família. Um abração, meus irmãos. Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Boa Amém. noite.